Bom, gente, hoje tem que tirar, assim, né, a energia lá do fundo do baú, porque foi muito intenso, esses dias foram muito intensos. Esses dias não, esse período, né? Depois eu vou falar com mais calma, né? Eu só queria, antes de eu passar a palavra, que a Maria Célia, representando o Psicanálise e Arte, a Margarete também está ali. A Maria Célia vai fazer uma introdução aqui, tá bom? E eu quero agradecer vocês, né? Porque sem vocês que estão aqui, principalmente o pessoal dos grupos de estudo, né? O pessoal do Seminário 11, o pessoal do grupo de estudo da segunda-feira à noite, o pessoal de Campinas está vindo, não chegou ainda, o pessoal da Tique. Sem vocês isso não teria acontecido também, né? Porque a minha caminhada, né, como diz o Lacan, que para que a vida tenha sentido a gente precisa de um significante de boa fé. Então eu posso dizer que vocês são um significante de boa fé para mim, certo? Então poder estar com vocês, compartilhar, trabalhar, né? Com essas meninas todas, né? As meninas mais velhas, as meninas mais jovens, é muito importante, né? Vocês sabem que é importante e o quanto faz sentido, né? Acho que para todas nós esse é um significante de boa fé. E acho que por isso é que eu cheguei nessa história, né? Então eu queria agradecer, porque assim, se o que faz o desejo transbordar, como a gente viu no nosso último encontro sobre o desejo, né? Se o que faz o desejo transbordar é que aquilo a que ele é dirigido tenha um sentido, né? Então vocês fazem parte desse sentido, né? A troca, a transmissão que acontece entre a gente, seja de vocês para a gente, por conta dos casos, das dúvidas, né? Que põe a gente para estudar, seja da gente para vocês. Eu acho que essa troca é que faz o nosso trabalho com a saúde mental continuar caminhando em momentos tão difíceis como os que a gente vem vivendo, né? Muito obrigada para vocês, viu? O livro, vocês vão encontrar, assim, né? Ele tem um pouquinho de tudo aquilo que a gente já estudou, né? E o Abraham já tratava disso. Beijo. Olá, boa tarde a todos. Bom, para mim é uma honra que a Rita tinha pedido para eu apresentar um pouquinho. Ela pediu para eu falar um pouco do Abraham, mas eu coloco meu jeitinho argentino aí também nas duas coisas. Então, eu quero trazer duas coisas para a gente pensar e refletir. Primeiro, sim, quem que era o Abraham, e depois outra coisa interessante que eu chamei a tradução como ato de desejo. Bom, Abraham era um médico alemão, nascido em Bremen, que vai estudar psiquiatria em Berlim e aí conheceu Jung. Quando conheceu Jung, conhece as ideias de Freud, visita Freud e começa a trocar uma fluida correspondência. Depois tem toda a separação de Jung, que Jung se afasta um pouco das ideias de Freud, e o Abraham continua fiel. Aí tem toda uma questão de lealdade a Freud, e Freud que fazia questão de que ninguém desviasse das ideias dele. Então, ele, num ato muito solene, forma o Comitê dos Sete Anéis, que ele dá da sua coleção 7 pedras a seus fiéis discípulos, para que eles, para firmar uma aliança aí um pouco em função do que tinha acontecido com Jung. O Abraham, falam que era muito bonzinho, muito obediente. A gente não conhece muita coisa muito escrita do Abraham. Eu devo ter lido alguma coisa faz muito tempo, e agora eu vou ler a tradução da Rita. Mas
fatores. Tem a lealdade a Freud e tem outro que ele morre muito jovem. Ele morre aos 48 anos, em 1925, pouco depois da virada de Freud dos anos 20. E se a gente for pensar, Freud escreve Além do Princípio do Prazer aos 64 anos, já com uma madurez interessante. Abraham morre aos 48. Apesar de ter morrido jovem, ele fundou uma sociedade psicanalítica em Berlim e fundou o Polyclinic, o primeiro ambulatório de consultas psicanalíticas gratuitas. Que ainda a gente não tem isso. Ele foi, não sei se uma coisa boa ou ruim, ele foi analista de Melanie Klein, a gente estava brincando com isso. Não sei quem é, não sei se eu quem E ele foi mentor de duas pessoas que eu trouxe na minha fala do feminino, Helen Deutsch e Karen Horney. Ele foi mentor de muitos dos psicanalistas da escola inglesa. Então, apesar da pouca vida, ele deixou um legado interessante. Mas, isso por um lado, por outro lado, eu queria falar principalmente da tradução. Do ato de traduzir como ato de desejo, como bem a Rita me spoilhou já, sem saber do que eu ia falar. E aí eu vou trazer alguém também muito querido, o escritor argentino Jorge Luis Borges, que talvez muitos conhecem, que ele traz uma visão muito interessante da tradução como releitura e como a leitura criativa. Tem um pouco a linha do que depois vai tratar Foucault, Derrida, Roland Barthes, sobre a morte do autor e o nascimento do leitor. Mas Borges, muito antes, vai trazer a importância do leitor e da releitura e a tradução como uma leitura. Ele tem duas obras maravilhosas que principalmente tratam disso, apesar de que ele fala sobre isso ao longo da vida toda. Um é Pierre Menard, autor do Quixote, e outro as versões homéricas. Pierre Menard, autor do Quixote, é uma obra interessantíssima, porque Pierre Menard é um suposto escritor que só traduz 2 capítulos e alguns fragmentos de Dom Quixote, mas nessa tradução ele se torna autor. Por quê? Porque ele insiste nesta questão de que quando a gente traduz, a gente se coloca, a gente reescreve. A tradução não é só trocar palavras, é trazer aquele escrito à nossa língua e à nossa história, que é precisamente o que a Rita fez. E no texto das versões homéricas, Borges também vai trabalhar e vai dizer que as versões muitas vezes são mais ricas e mais criativas que o original. Até ele, com a ironia que o Borges sempre manejava, ele falava que às vezes o original é infiel à tradução, trazendo bem toda essa questão da leitura criativa, que eu acho que é fundamental, a importância do leitor. E leitor, releitor e tradutor. Borges sempre falava também que ele se orgulhava mais dos livros que ele tinha lido que dos que ele tinha escrito. E que a versão de texto definitivo era só produto ou da religião ou do cansaço. Que só existiam rascunhos, diferentes rascunhos, e que a gente não podia dizer nunca que um era mais valioso que o outro. Então, trazendo um pouco Borges e trazendo Freud também, Freud falava de 3 profissões impossíveis. Imagina, vocês lembram? Educar, governar e psicanalizar.
Impossíveis por quê? Não porque a gente não exerça, não porque não se façam, senão porque sempre deixam um resto. Impossíveis de ser completas. E a gente pode colocar, dentro dessas terceiras, também ajudadas por Borges, a tradução. Mas esse impossível que deixa uma falha, que não pode satisfazer completamente, mas, como a gente bem trabalhou no nosso último encontro, essa falha, essa insatisfação é o que é motor do nosso desejo. Se não tem falta, não tem desejo. Então, por isso que eu acho que a tradução é um ato de desejo, e um ato de desejo da Rita quando se encontra com este escrito que faltava a tradução e que foi o motor para ela nos entregar este ato maravilhoso deste livro que temos hoje com a gente. Muito obrigada. Bom, eu fiquei pensando que eu ia falar para vocês, mas eu acho que como eu ia ficar muito instável, né? Então eu resolvi trazer para vocês o prefácio, porque quando a editora se encantou com a tradução de como eles chamaram na editora de documento histórico, eu disse para ela, e o que eu posso pôr de meu nisso, né? Porque eu fiz uma tradução fiel. E ela disse, pode pôr o seu prefácio. E então eu pus o meu prefácio. Então eu vou compartilhar, vou ler aqui para vocês o prefácio. Algumas partes, alguns já sabem, alguns já me ouviram dizendo, mas esse prefácio, ele conta por que eu, em determinado momento, decidi traduzir um texto do alemão. O que foi isso, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Apresentar essa tradução inclui falar sobre o trabalho de uma criança, uma escritora, uma psicanalista e sobre a psicanálise. Posso, assim, nessa condição, advertir a todos os leitores que não se trata de uma tradução enquanto um trabalho profissional ou comercial de tradutora, mas de uma aposta desencadeada por um arrebatamento, efeito esse de um encontro avassalador e pelo desejo por ele despertado. O que temos aqui, nesse livro, é uma produção artesanal, feita com o auxílio de dicionários físicos e de plataformas digitais, algum conhecimento da língua, da teoria e da construção de textos psicanalíticos. Quando eu traduzi, ainda não tinha o IA como está hoje, certo? Foi no Google Tradutor mesmo. Digitei palavra por palavra de cada uma das palavras que estão aí. Todo esse processo levou um tempo e foi feito com muito cuidado, envolvimento, por que não dizer carinho e respeito pelo autor Abraham, pelo orientador de Abraham, Freud, e pela história da criança, o artista Giovanni Segantini. O drama do menino Segantini, que o trabalho de Abraham descreve e analisa, é o drama de uma criança, de toda criança, como ele mesmo diz ao longo do seu estudo clínico. O fato é que nem todas as crianças encontram ou se apropriam do caminho da arte para usufruir dos seus recursos como suporte para as difíceis operações psíquicas que ordenam a estruturação da subjetividade e a constituição de um sujeito. Essas operações colocam a criança, por total falta de escolha, na dependência de uma interpretação que possa traduzir as suas demandas mais básicas, e seu grande trabalho, nesse momento,
é garantir a sua sobrevivência. E para isso precisa se comunicar. Precisa comunicar ao grande outro, o adulto que cuida dela, seus momentos de tensão. Caso ela não encontre o apaziguamento necessário, ela vai ter que fazer o possível com o que ela tem. A tradução, então, está no princípio e na garantia desse processo. A criança precisa de um tradutor do seu choro, desde que ela nasce. Acredito que nesse momento, o leitor ou quem está aqui tem uma pergunta que insiste. Afinal, que encontro foi esse que desencadeou em uma psicanalista, linguista, um trabalho de tradução? Vamos lá. Mergulhada no luto da perda repentina do meu irmão, na solidão de ver minha família de origem finda, e em meio a uma pandemia, eu me sentia caindo poço abaixo, sem ter onde me segurar, feito Alice no País das Maravilhas. Decidi, então, que era hora de buscar um livro. Afinal, eles sempre me socorreram. Diante dos inúmeros livros que ocupam as minhas estantes, eu resolvi retomar um volume sobre a história de Freud, pai da psicanálise. Este aqui. A Vida e a Obra de Sigmund Freud, escrito por Ernest Jones. Ernest Jones também fazia parte do Comitê dos Sete Anéis, que era da reunião das quartas-feiras do Freud. Cheguei a duvidar da minha escolha, uma escolha estranha. Mas abracei o livro e pensei que eu precisava de uma história para organizar os meus pensamentos. E escolhi essa, a história de Freud. Uma história de trabalho, conquistas, pesquisas, lutas e perdas, lutos e frustrações. Eu já tinha lido muitas partes deste livro, mas nunca tinha lido ele inteiro, corrido, né? Tinha lido alguns pontos dele, por isso que eu retomei. Encontrei um lugar seguro e confortável e fui seguindo a leitura sem uma preocupação específica de estudo ou pesquisa. Estava entregue a história contada ali, porque eu precisava dela, e que ela fosse exatamente isso nesse momento, uma história. Seguir a narrativa do autor, as histórias ajudam a gente a se organizar quando a gente está nesses momentos de down, né? Segui a narrativa do autor e estava envolvida com as decepções sofridas pelo protagonista com seus colegas de pesquisa e estudo, até chegar à página 172, onde Jones, na sequência de seu relato dos fatos, publica uma carta de Freud, entre outras. Aqui no livro, o Jones diz assim: já citei algumas cartas a mim dirigidas por Freud. Aqui estão 3 cartas típicas, uma dirigida a Abraham e 2 dirigidas a Firenze. Ou seja, Jones escolheu 3 cartas. A carta de 16 de dezembro de 1910 era para Abraham, e ele começa assim: caro amigo, Freud escrevendo, fico feliz por receber notícias suas de novo, em especial algo bom e muito promissor. Com isso, refiro-me ao seu Segantini, que quero ansiosamente ler no recesso das férias. Quando eu li que ele queria ler o Segantini, bom, eu me perguntei, como assim Segantini? Li, reli, olhei, não acreditei, estranhei, voltei a ler, me orgulhei, sei lá, senti uma confusão de pensamentos e sentimentos. Não sabia se fechava o livro, se continuava a leitura.
Fiquei perdida na floresta nevoada, como diz Freud, com a sensação estranha de ter sido arremessada para uma outra dimensão. O impacto foi grande. Eu estava incrédula. Como o meu sobrenome paterno podia estar escrito ali? Muitas questões. Um choque, um silêncio, um barulho, outro silêncio, e assim fiquei tomada por esse encontro. O meu sobrenome, escrito de próprio punho por Freud, em 1910, em uma carta. Um sobrenome que deixei de escrever depois do meu casamento, que todo mundo me conhece por Rita Bonanza. E que pouco apareceu na minha história, onde o protagonismo dela sempre foi o da minha mãe. Os encontros eram da família Sutti, né? Tá aí meu primo que não me deixa mentir. Freud escreveu Segantini. O pai da psicanálise escreveu o nome do meu pai e me despertou de um lugar perigoso para onde eu caminhava sem me dar conta. O gozo do apagamento, do esquecimento, do abandono da produção da arte, da escrita e de poder me contar como escritora. Eu sabia que existia um pintor chamado Segantini, que o Marcos, meu filho, encontrou inclusive lá quando ele esteve na Alemanha. Mas nessa hora nem estava escrito que era sobre o pintor. Eu nunca imaginei, sabendo que tinha um pintor lá, que um dia eu ia ler meu sobrenome escrito ali. Eu fui tomada por inúmeras perguntas e algumas acredito que serão impossíveis de serem respondidas. Como é possível que uma mensagem chegue por uma via tão improvável? Como imaginar que uma carta escrita pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, no ano de 1910, para seu colega neurologista, Karl Abra, possa chegar a um outro destino em 2023? Que caminhos são esses que essa escrita percorreu? O nome do pai surge em mim como uma revelação impactante por meio da escrita desse outro pai, o da psicanálise, a quem venho me dedicando por meio dos meus estudos e do meu trabalho de pesquisa e clínica já faz um tempo. De que se trata essa carta? O que fazer com isso? Ainda atordoada com o impacto do encontro, que produz sem dúvida um corte na minha vida, eu iniciei uma pesquisa sobre os fatos. A carta, o escrito, o nome e o amigo. Ao escrever o nome de Abra e o meu sobrenome, Segantini, em uma pesquisa pela internet, o que surgiu por primeiro foi um livreto escrito em alemão sobre um pintor nascido na Itália e criado na Suíça, Giovanni Segantini. Um experimento psicanalítico. Eu não sei falar isso em alemão. Você sabe? Ein psychanalytischer Versuch. Versuch pode ser descobrimento e búsqueda também. Esse livreto. Bom, na sequência, eu descobri que Giovanni Segantini era um artista com uma coleção de 85 obras importantes e que se destacou pela forma como retrata a maternidade. Iniciei uma busca de referências sobre a obra de Giovanni e me encantei com sua expressividade, sua criatividade, que mesmo com a precariedade do material artístico da época, no que se refere a pincéis, tintas e telas, ele fez trabalhos incríveis. Amanhã são 126 anos da morte de Giovanni Segantini. Ele morreu dia 28 de setembro. De certo, ele conseguiu fazer porque era isso que ele queria e sabia fazer. Comprei um livro sobre ele e suas obras e aguardei a chegada.
esse aqui. Tem esta capa e depois aqui, gente, o que é muito assustador a gente ver o nome da gente escrito assim, ó. É muito assustador, sabe? É uma coisa difícil de a gente tem que ir trabalhando isso. Tem que simbolizar, tem que dar um lugar. Estudo psicanalítico, Abraham e Freud. Só isso. Só. Bom, comprei o livro e aguardei ansiosa a chegada. Fiquei surpresa. Uma edição em inglês, um livro grande, uma encadernação muito bem cuidada. E além da história do pintor e suas obras, ele tem gravuras de suas pinturas em tamanho duplo. Quanto mais eu folheava o livro, mais eu me sentia convocada a continuar a minha busca. As imagens das obras do Segantini, a forma como ele retrata a mulher, a maternidade, as paisagens e essa técnica dele que é o divisionismo, né? Que ele pinta assim com as cores sem misturar, né? E as paisagens, a maternidade, as cores, as cenas da natureza trouxeram luz para mim, trouxeram luz para aquele escuro que eu estava quando eu fui procurar o livro. E a minha curiosidade não cessava. E uma inquietação muito grande tomou conta, e eu precisava mesmo e queria saber mais, ver mais para responder as outras perguntas que insistiam. O que esse pintor tinha, afinal, de tão importante ou diferente, que destaque ele alcançou no seu tempo para que tivesse despertado nos estudiosos da psicanálise daquela época um estudo sobre ele, o seu trabalho. Porque então não era só o trabalho dele, mas por que ele despertou o interesse da psicanálise? Nesse momento, o que ainda me faltava era descobrir como obter o livreto do Abraham, mesmo em alemão. Eu encontrei e consegui comprar por uma importadora. E o prazo de entrega foi estimado em 3 meses. Respirei fundo. Foi uma espera difícil, sempre acompanhando de perto o trajeto da encomenda. Como já mencionei, não imagino como tudo isso aconteceu. Que conjunção foi essa que guiou a minha escolha para o livro do Jones naquele momento tão difícil? A ansiedade, os desdobramentos, hoje eu estou conseguindo falar sem chorar, hein? E o corte produzido por esse encontro convocou um importante trabalho nas minhas sessões de análise e na sequência também eu convoquei, que o Jackson também não pôde estar aqui, ele não é de Jundiaí, ele está num outro evento, eu convoquei uma supervisão literária. As pesquisas sobre Giovanni Segantini, esse artista brilhante e a força do desejo que o encontro com o nome do pai despertou dentro de mim foi gigantesca. E ao mesmo tempo em que eu processava tudo isso, eu mergulhei numa busca incansável por todos os meus escritos literários pessoais, salvos, arquivados, perdidos e esquecidos nos meios e nos mais diversos dispositivos de armazenamento. Muitos eu perdi. Eu sempre escrevi, mas o nome do pai Segantini, o encontro com o artista, trouxe a senha, a resposta ao enigma, ou seja, a força desse atravessamento produziu um desvelamento do meu trabalho literário, uma autorização para me contar como escritora. Imersa em uma avalanche de emoções, eu montava o meu livro enquanto aguardava o livreto. Escritos após escritos, recuperados e compartilhados na análise e na supervisão, foram se juntando e formando o meu primeiro livro. Está na editora, tá? Esse ainda não saiu, mas vai sair. Os livros sempre foram uma opção presente na minha história, desde criança. A literatura e a escrita, assim como a pintura para Giovanni. Era onde eu me segurava para não enlouquecer. Consegui organizar o meu livro, mas só concluí com a chegada do livreto. Minha emoção foi ainda maior. Difícil de escrever.
Quando ao folhear o livreto, que finalmente chegou, esse aqui, pude ver que não se tratava de uma reedição, mas de uma reimpressão do original. Leipzig, Wein, 1911. Daqui, depois vocês podem ver se quiser. E aqui em cima está a inscrição da revisão feita e professor doutor Sigmund Freud. Então esse é o original, inclusive com a tipografia da época, né, vocês vão ver, que foi revisado por Freud. Bom, na minha fantasia, e não tem como ser diferente, essa obra viajou no tempo e chegou na minha casa, nas minhas mãos, para que eu pudesse contar a todos a história de uma criança que se tornou artista e, por isso mesmo, objeto de um estudo psicanalítico. E mais ainda, a minha própria história a partir de um nome que não é qualquer um. Tomar nas mãos esse escrito de Abraham com a tipografia da época foi uma convocação para pensar uma transmissão geracional a partir do nome do pai, que é sempre outra geração. Esse livreto escrito em alemão sobre a obra de um pintor com o mesmo sobrenome que o meu, que estava aqui ao meu alcance em pleno século XXI, era sem dúvida portador de uma mensagem. Quando eu peguei isso aqui na mão, foi difícil, foram momentos de muita emoção, muito tudo, porque eu ficava me perguntando como é que isso veio parar na minha mão. Né? Esse ano é 100 anos da morte do Abraham, amanhã é a morte do Giovanni Segantini, e como canta Gilberto Gil, mistérios há de vir por aí, né? Parece, né? Parece que é isso, né? Bom, estou terminando, viu, gente? Falta pouco. A próxima etapa, depois que eu consegui o livreto, era iniciar uma busca por indicações de tradutores de alemão para o português. Difícil, hein, gente? Foram várias tentativas e todas, para minha frustração, sem sucesso. A justificativa mais comum, além de nesse momento não consigo, porque eu estava procurando um tradutor profissional, né? Que pudesse ser reconhecido por conta da psicanálise. O outro fato que impedia as pessoas de assumirem é por ser um escrito de psicanálise, porque é delicado, né? Os termos, né? Um dia, tão sem explicação como aquele em que peguei o livro do Jones, cansada de esperar, tomei uma decisão. Eu vou traduzir. Louca, assim como a minha amiga Regina disse assim que ela chegou aqui. Sim, louca. Mas depois desse encontro inexplicado com essa carta, com o trabalho do Abraham e com o meu livro que eu tinha praticamente montado de tanta ansiedade, depois esperando tudo isso acontecer, eu tinha certeza que eu devia seguir adiante. Segui. E que experiência! Foi única, maravilhosa. Eu sorvi cada letra, cada frase, cada momento ali escrito e descrito, articulado e comentado por Abraham. A Maria Célia já leu um pouco, né? Eu estou gelada. A Maria Célia já leu um pouco e ela até me perguntou se era só tradução ou se tinham comentários meus. Eu disse, não tem comentários meus. Mas parece muito a minha escrita sobre psicanálise com crianças. Eu me identifiquei com ele muito, muito. E foi muito gostoso, né? Eu recebi através da carta de Freud, o que eu recebi através da carta de Freud foi uma história, o caso de um menino que, assim como tantos, trabalhou muito para se estruturar e encontrou na arte o seu suporte.
A mãe que ele perdeu tão cedo, aos 5 anos, se fazia presente em cada nova tela, em cada criação. Para mim, uma confirmação da importância da minha dedicação à psicanálise com crianças. Todos aqueles que me conhecem sabem disso. Não vou conseguir aqui, nesse pequeno escrito, traduzir a grandeza desse evento na minha vida. Como foi viver a força do meu desejo e a coragem que despertou e moveu a minha produção. Posso testemunhar a importância do trabalho analítico na minha vida. Não se é mais a mesma depois de um encontro desses. Há de se ser outra, lá onde se queria ser. Foi preciso Freud escrever em 1910 para eu ler em 2023 esse nome que recebi quando nasci e que só agora produziu o efeito de um lugar em uma cadeia de transmissão geracional, de uma relação com o saber, de uma experiência artística. A arte literária, presente na minha vida desde sempre, foi fundamental na sustentação da caminhada que percorri na minha formação em psicanálise. E foi por ela, a literatura, que consegui chegar aqui e posso contar esse fato, essa história. Em tempos como o nosso, onde a cada dia o número de crianças diagnosticadas com transtornos não cansa de aumentar, eu, enquanto uma psicanalista, pesquisadora, escritora e Segantini, recebi essa carta de Freud como uma convocação. Segue. As crianças precisam de suporte para não enlouquecer. Esse trabalho, tenho certeza, pode contribuir muito para o estudo dos analistas em geral e especialmente os que atendem crianças e não se cansam de tentar compreender como elas conseguem se estruturar às vezes com tão pouco que a comunidade familiar oferece. Obrigada aos escritores e seus escritos, e a Jones, Freud e Abraham, por esse caso sobre o trabalho de uma criança para não enlouquecer. Essa obra operou uma revolução na minha vida. Para mim, uma mensagem, uma revelação, um tesouro que desejo passar adiante e que a Adler contribuiu com isso imensamente. Antes de encerrar, eu só queria ler para vocês aqui Queria ler para vocês aqui um trechinho da tradução. Ele vai dizer assim, que o evento mais importante na infância de Segantini foi a morte precoce de sua mãe. Raramente um filho acalentou a memória da mãe com tanto amor como Segantini. E esse amor foi aumentando cada vez mais com o passar dos anos. A mãe, gradualmente, se tornou a figura ideal, a deusa. Seu culto a ela era a arte do filho. E eu queria ler só um relato do próprio Segantini, porque o Abraham, ele vai trazer nesse livreto trechos do Servais, que é um outro escritor que também escreveu sobre Segantini. Ele vai trazer também relatos do próprio Segantini, que deixou muitas cartas, muitos escritos, ele deixou peças, né? Ele chegou a escrever peças, até uma ópera. E então o Abraham vai trazer relatos do próprio Segantini durante o estudo dele. Mas esse aqui é muito forte. Foi quando ele se descobriu artista, por isso que eu vou ler. A primeira vez, Segantini escrevendo, a primeira vez que peguei um lápis para desenhar, foi porque ouvi uma mulher soluçando e dizendo para os vizinhos:
Se eu tivesse a foto dela, ela era tão linda. Com essas palavras, me emocionei com o belo rosto da jovem mãe. Uma das mulheres presentes apontou para mim e disse: vamos, esse menino pode fazer uma foto. Ele é habilidoso. Os olhos lindos e lacrimejantes da jovem mãe voltaram-se para mim. Ela não falou nada. Entrou no quarto e eu a segui. Num berço jazia o cadáver de uma menina. Não podia contar mais de 1 ano. A mãe deu papel e lápis e eu comecei. Trabalhei várias horas. A mãe queria que eu representasse a criança viva. Não sei se o trabalho era artístico, mas lembro que a mulher ficou tão feliz por um momento que parecia esquecer a sua dor. Mas o lápis permaneceu na casa da pobre mãe e só voltei a desenhar muitos anos depois. No entanto, essa talvez tenha sido a semente a partir da qual se desenvolveu a ideia de que eu poderia expressar meus sentimentos por esse meio. Ele era uma criança ainda, parece que por volta de uns 11 anos. E foi a primeira vez que ele teve a experiência de fazer um retrato. E um outro trecho dele, para encerrar, ele diz assim: eu carrego na memória minha mãe. E se fosse possível que ela aparecesse diante dos meus olhos agora, nesse momento, eu ainda deveria reconhecê-la muito bem depois de 33 anos. Vejo-a novamente com os olhos do espírito, essa figura alta, enquanto caminhava cansada. Ela era linda, não como o amanhecer ou o meio-dia, mas como um pôr do sol na primavera. Ela não tinha 29 anos quando morreu. E depois que ele conseguiu pintar esta criança viva, ele também passou a pintar a mãe dele viva. E foi como ele deixou a mãe permanecer na vida dele viva, através das pinturas dele. Foi um presente, gente. Um grande presente. E que, na minha vontade de compartilhar, que eu fui pedir para uma editora me orientar se eu podia compartilhar meu PDF, se isso não dá problema com direitos autorais e tantas coisas. E aí eu recebi o contato da Fernanda da Haller, e eu já a conhecia lá da Unicamp, e ela falou assim: nossa, Rita, que coisa forte. Ela falou assim: eu vou ver para você. Aí ela me manda uma mensagem depois e diz: olha, não tem problema com direitos não, porque já faz mais de 70 anos o livro do Abraham já é de domínio público. Então, você pode compartilhar, fazer o que você quiser com essa tradução. Mas você não quer mandar o PDF para mim? E aí eu falei: posso mandar, né? Mas está do jeito que eu traduzi, na minha tradução literal mesmo. Ela disse: não, manda para mim. E mandei para ela depois submeteu ao conselho editorial, e para minha surpresa eles se ofereceram, né, para comprar a tradução e publicar. E a ideia de que é um documento histórico, né, porque nunca tinha sido traduzido. Então é isto. Este é o de 1910, só com uma outra capa, mas aqui dentro ele é o de 1910 e esse é o de 2025. Boa leitura para vocês. Agora é assim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, a gente fala. Depois ali atrás tem um espumante, tem uns petiscos e a gente pode conversar, tá bom? Aí eu não sei, né? O arquivo. Não sei se alguém tem perguntas?
quer falar aqui no microfone ou vai conversar informalmente depois? Vocês sabem. Fiquem à vontade. Vamos primeiro aqui no púlpito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber com que idade que ele tinha quando a mãe dele faleceu? 5 anos. Falou. 5 anos. Ele tinha 5 anos, depois vocês vão ver porque o Abraham, ele vai falar não só da história do Segantini, como das obras, né? E ele vai contando, né, que ele perdeu a mãe com 5 anos, o pai sumiu, foi embora, deixou ele com uma meia-irmã. Desculpa, como que o Karl Abraham chegou no Giovanni Segantini? Ele era um pintor muito famoso na época, e o Freud tinha apenas feito o trabalho sobre o Da Vinci, sobre o Leonardo da Vinci. Tanto que vocês vão ver no prefácio do Abraham, tem o meu prefácio e tem o prefácio do Abraham, né? Ele diz, né, que, como é que ele fala? Que ele se inspira um pouco no trabalho. Aí ele diz aqui, olha, do Da Vinci, né, uma lembrança da infância, e ele diz, só que ele vai se propor a fazer um estudo mais minucioso, mais psicológico, né? É isso que o Abraham diz. Então, eles estavam num momento desse tipo de pesquisa mesmo. Como é que tão improvável, né? Porque a história do Da Vinci também não é muito, né? Não é muito diferente. A grande diferença da história do Da Vinci é que ele foi recolhido pela família paterna e teve uma vida muito boa, né? Uma vida que ele pôde estudar, pôde fazer, muito boa. E o Segantini não. O Segantini, vocês vão ver que ele ficou muito tempo junto com manada de porcos, ele teve uma infância de um menino abandonado mesmo. E esta questão que tocou muito, porque como ele tinha as pinturas famosas na época, o Abraham foi começar a pesquisar sobre a vida dele. E o que cativou o Abraham a escrever sobre o Segantini foi a história dessa criança. Por isso que me toca, entende? Porque foi a história dessa criança. Como essa criança deu conta de chegar nesse ponto, entende? Tinha tudo para ter morrido, para ter dado errado, tudo. E mesmo assim ele deu conta. É muito forte, sabe assim? Muito forte. Por isso que eu acho que ela atravessou todos esses anos, né? E meu primo também é Segantini, certo? Somos Segantini. Então, o nosso avô, né? Marcílio Segantini. Então, essa história atravessou todo esse tempo e eu acho que por isso, né? Que acabou vindo para aqui X mistérios, mas é uma história forte, muito forte mesmo. Aliás, das histórias, né, dos pintores, assim, eu vi a dele, assim, ele foi mesmo um sobrevivente, né? Por isso que vale a pena. O João vai pôr aqui para rodar alguns quadros que eu escolhi, vai ficar rodando aí, gente. E aqui tem... e ele é importante porque, olha, o ano passado, quando eu fui lá para Bolonha, eu estava lá com meu filho andando, a primeira galeria com livraria que eu passei, e tinha lá pintores famosos, né? O primeiro que a revista estava lá, né, Marcos? E o museu, né? Lá, Não sei se todo mundo sabe do museu. Tem um museu em Saint-Maurice, né? Onde tem toda a obra dele. Saint-Maurice porque ele viveu na Suíça, está na Suíça, tem um museu lá em Saint-Maurice. Vale a pena ver a história dele, tem vários vídeos, dá para ver. E eu acho que, no que se refere à tradução, e que vai ser a frase do livro que eu vou repetir, gente, é que eu tenho uma frase que quem me conhece está cansada de ouvir, né? Que a vida fala. Calma que a vida fala, né? A vida fala, mas a gente tem que saber traduzir. Ou escutar. E traduzir. Você tem que saber escutar. É importante
importância do leitor. Escutar e traduzir. Miguel, Porque se a gente não traduzir, não escutar, não ler, escutar e traduzir, não chega, né? E eu acho que é assim que tudo aquilo que foi escrito, né, caminha. Bom, gente, chega de falar. Bora lá. Vamos conversar, vamos escrever, vamos autografar, vamos ali, vamos tomar um espumante. Tem aqui a Margarete. Ah, Margarete? E depois aqui. Tem duas. Tem. Fala, Margarete. Tem que ir lá. Aqui é o microfone. Peraí, vou pegar. Qual que chega? Esse aí chega. Vai chegar. Oi. Não, só uma nota, acho que foram alguns momentos assim realmente impressionantes, porque todo mundo sabia que você estava plenamente envolvida, né, no processo de uma tradução, né? Mas esse relato tão potente que você faz, né, tão emocionado que você faz, compartilhando um momento de realmente de uma transformação brutal, né, que cai na sua história de vida, e pelo que a gente viu aí na história da família, os filhos aqui sorrindo quando você rememorava, né, os momentos da chegada dos documentos, né? Eu acho que mudou, né, completamente a perspectiva. A Rita está fazendo uma tradução, né? Acho que foi muito mais, você passou, né, que experiência de vulto, né? Você passou na sua vida e que certamente será marcante para sempre, né? E você compartilha isso de uma maneira muito generosa, né? E muito detalhada, né? Você abre a janela, abre a porta, abre as portas deste teu processo pessoal. Quer dizer, eu acho que isso que foi bastante emocionante também para a gente, de ouvir, de aprender, né? Esse processo tão intenso que você viveu. E, então, nesse momento, realmente é muito forte também, muito bom, né, saber que eu estou nesse processo junto com todo mundo, junto com vocês, né? E acho que eu fiquei pensando, que coisa, né? Porque antes disto acontecer, quando nós saímos do último encontro, nós estávamos conversando sobre qual será, que tema será que a gente pode fazer da próxima vez, né? E aí pintou entre a gente a ideia de que poderia ser sobre escuta. E aí as coisas foram se encadeando, né? E acho que não é à toa, né, que isso também aconteceu. Então as coisas vão, é isso, né? A vida vai falando, né? E foi muito bonito também os elementos que você trouxe, né, Maria Célia, fazendo esses laços e esses encadeamentos entre nós, as palavras, o significante e a vida. Então, um sentimento de gratidão. Muito bom, obrigada. Eu compartilhei, Margarete, porque acho que a primeira vez que eu compartilhei um tanto dessa parte foi na Tiquê, o Luiz e a Débora estão aqui, eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Foi na Tiquê, que foi um momento que aí foi a primeira vez que eu falei, que eu derramei inteira e que eu não conseguia nem escrever na lousa, de tanto que eu tremia. Então, o que eu posso dizer é que isso só foi possível por todos esses ambientes seguros. Por esse ambiente seguro que eu tenho com eles ali na Tiquê, por esse ambiente seguro que eu tenho com vocês aqui, por esse ambiente seguro dos meus grupos de estudo, por esse ambiente seguro dos meus amigos que estão aqui, da minha família. Então, eu acho que esse ambiente seguro é que deixa a gente poder ser a gente. Seja o que for, seja lá quando eu estou, que nem hoje, na hora do almoço, fritando hambúrguer para os netos que estavam lá em casa para almoçar, ou seja, eu traduzindo o meu livro do alemão, porque eu sinto satisfação nas duas coisas. Eu não sinto menos satisfação quando eu estou fazendo uma coisa ou outra.
né? Eu fico muito feliz, né? Com as duas conversando hoje lá na mesa, falando. A Maria virou para mim e falou: nossa, vovó, hoje é tudo para você, né? Hoje é tudo para você, né? Eu falei: hoje é tudo para vovó, Maria. Então, não é diferente, né? E foi com o mesmo carinho, com o mesmo amor que eu cuido deles, dos grupos que eu tenho, né? Aliás, o Luiz é responsável por isso também. Porque teve um momento que ele fez cair a minha ficha quando eu conto aquela história que vocês ainda vão ler no meu livro, que eu recebi meu primeiro paciente quando eu tinha algumas horas de vida, porque conta a minha família, vocês vão ler quando sair meu livro, conta a minha família e não cansou de contar a vida inteira, que quando eu nasci, minha mãe me colocou no colo da minha avó e disse: toma, mãe, essa criança vai te curar. Então, é assim, quando nasce da onde vêm as crianças? Da onde vêm os analistas, né? Veio tudo junto, viu, Luiz? Então, é muito forte isso. Eu acho que eu me sinto muito à vontade de compartilhar, Margarete, por isso, por ter vocês comigo, tá? Oi, consegue me ouvir? Eu queria falar uma coisa. Alô? Deixa a Renata falar. Você já fala. Rita, essa história realmente é da ordem, se a gente pensar em estatística, a probabilidade de encontro tende, sei lá, quase um milagre, né? Mas se você conseguir tirar a conexão com o nome do pai, né? Tirar o lado que te liga a essa história e pensar como uma pesquisadora, uma psicanalista, conseguir fazer um paralelo entre a história ali descrita do menino para a realidade das crianças depois de algumas décadas, qual é o paralelo que você faria com a mudança cultural que é fato, né? A gente passou por várias mudanças culturais ao longo desse século. Como é que você vê? Qual é a coincidência e quais são as diferenças no que está retratado ali e o que você acompanha ao longo de toda a sua história como pesquisadora? Olha, eu acredito que a criança, aliás, é um subtítulo do meu livro, né? O trabalho de uma criança para não enlouquecer, do outro livro. Eu acredito que as crianças desde sempre têm que trabalhar muito, gente. Um bebê tem que chorar muito, porque ele precisa que alguém entenda o que ele está precisando, certo? Um bebê tem que chorar, tem que espernear, ele tem que se jogar no chão, às vezes, para ver se alguém decifra, se alguém traduz o que está acontecendo com ele. Porque ele não tem a linguagem, né? Ele não tem o domínio da linguagem. E eu acredito que sempre houve esse abandono, esse desamparo em relação às crianças. Não tem nada de fazer a apologia do antigamente. Não vou por aí, não faço a apologia do antigamente. Porque antigamente também, a gente estudando a história da criança, a gente vai ver que houve um tempo que as crianças contavam nada, né, gente? As crianças tinham lá que ficar longe da família, né? Bom, não tinha, né? A gente era posto de fora. Eu tive o privilégio das famílias onde, né, eu cresci, as crianças terem valor, né, nesse sentido. Eu lembro muito da casa do meu avô materno, onde a mesa do almoço do primeiro dia do ano era debaixo da parreira de uva, mas era a mesa das crianças, porque as crianças é que representavam, né, o futuro, o fruto, e a nossa mesa era embaixo da parreira de uva. E, assim, o que eu posso dizer é que o que eu acho é que eu vou muito um momento marcante da Ruth Inesco, quando ela escreve o livro dela, A Família em Desordem, por volta de 2001. Eu acho que o que mudou muito é que as famílias, as comunidades familiares foram ficando muito confusas, muito difíceis. E eu vejo muitas mudanças, né? muito ficar longe, né? Assim, elas foram se pulverizando mais, né? Já não se tinha mais aquele sítio onde tinha todas as famílias foram, né?
E a Roudinesco dizia lá atrás que teríamos consequências, apesar dela apontar desde lá que fosse como fosse a formação familiar entre homens e homens, mulheres e mulheres, casais héteros. Ela diz assim no momento: é muito importante, muito interessante que todo mundo desmanche uma família, mas para fazer outra. Então, ou seja, a importância da comunidade familiar prevaleceu ali por um tempo. Qual é a importância ainda hoje? Hoje ainda é a importância daquilo que a Mirella trouxe para a gente na última vez. Ela, enquanto diretora de uma escola, ela tem uma criança surtando na escola e ela não tem para quem ligar. Ela não tem para quem ligar, ninguém quer ir buscar a criança. O pai porque não convive mais com a criança, a mãe porque não sei aonde. E a escola está desamparada com essas crianças, que ninguém manda, ninguém se ocupa delas. Ah, hoje ele está com a avó, hoje ele está com a tia, hoje ele está com não sei quem, hoje não sei quem lá, entende? Então, eu acredito que o que é muito diferente é que antes uma criança sabia onde ela morava, qual era o endereço dela. E hoje muitas crianças têm 3, 4 endereços, e a gente já escutou na clínica, não foi uma vez nem duas, que a criança está cansada, chega uma hora ela dá um basta, e ela fala, não quero ter 3 chinelos, 4 chinelos, não quero, entende? Essa questão dessa confusão, porque ninguém ajuda ela, né? Ninguém está ali no suporte. O meu querido aluno que você colocou aqui, a fala dele nos momentos de surto é: a minha cabeça está explodindo. Ele diz: a minha cabeça está explodindo. 6 anos, né? 6 anos. E ele quase destrói a escola, elas não sabem o que fazer com essa criança. Então é muito importante pensar que, apesar de toda a tecnologia, de todos os recursos, o que a gente pode dizer que permanece? O desamparo. O desamparo permanece. Se tem algo que atravessou, foi o desamparo, certo? Esse continua. Fala, Cecília. Na realidade, eu fiquei muito emocionada, talvez até chore. A força eu sou consteladora, né? A força da transgeracionalidade, né? Essa força que você tem, talvez venha dele, ou de trás, né? De continuar, Então, assim, eu fiquei, assim, é a prova viva de que existe isso, né? Como é importante o que vem de trás e a força que a tua genética traz, né? Do pai, que talvez você tenha agora se unido mais com essa família do teu pai por causa disso, porque a vida inteira parece que a família da tua mãe foi a mais importante, né? Isso que eu queria falar para você. Gosto muito de você, Rita. Uma perguntinha. Me chamou a atenção justamente esse quadro dele, essa pintura de Evil Mothers. Isso é um reflexo da infância dele? Ele tem um momento que ele passa, no livro vai aparecer, onde ele sente uma raiva muito grande das mães. A dele morreu, mas das que estão vivas e não cuidam das crianças. Ele sente uma raiva muito grande delas e ele pinta umas mães sofrendo. Aliás, ele entra numa filosofia budista numa hora e ele vai procurar qual era o castigo que os budistas davam para as mães más. E ele pinta um quadro sobre isso. As mães pairando, levitando. A palavra levitando. Levitando, as mães levitando em cima da neve, para sempre, mesmo mortas. Era um castigo. Então ele ficou muito. Tem um momento de muita raiva dele, que o Abraham explica, né, um pouco, que ele fica indignado. Então ele diz que existem as mães más e as mães boas, certo? Isso aí. Bora lá, gente. Obrigada, viu?